Jair Bolsonaro disse que pretende vender o imóvel próprio em Brasília para usar apartamento funcional da Câmara dos Deputados. Questionado pela Folha de São Paulo sobre o recebimento do auxílio moradia, ele ironizou que, como estava solteiro, usou o dinheiro para, abre aspas, comer gente, fecha aspas. O deputado criticou o jornal por reportagens sobre a evolução do patrimônio da família dele e disse que tem que pegar as contas dele e esquecer as dos filhos. Bolsonaro também afirmou não achar estranho o desconto de R$180 mil na compra de uma casa no Rio de Janeiro, justificando que foi uma oportunidade. Na noite de quarta-feira, o deputado postou um vídeo criticando o jornal por reportagens sobre a evolução do patrimônio e o recebimento do auxílio moradia. Ele disse que só deixa a disputa presidencial se o matarem ou se o tirarem na covardia por um processo qualquer. O professor Vila e o nosso Felipe Moura aqui conosco também. Hoje, em entrevista à Folha de São Paulo, o deputado federal Luciano Bivar, de Pernambuco, afirmou que a palavra filiação não consta no termo divulgado à imprensa sobre a filiação de Jair Bolsonaro, mas o presidente do PSL afirma que, tão certo como 2 e 2 são 4, o pré-candidato, hoje no PSC, vai migrar para o partido em março. O acordo com o segundo colocado na corrida presidencial até o momento, segundo o Datafolha, lançou uma luz sobre a sigla Nanica, mas também provocou uma cisão. O movimento Livres rompeu uma união de quase 2 anos com o PSL. Olha, são muitas observações, mas para ser muito sucinto, semana passada, um dos lugares em que eu escrevo, que sai no Estado de Minas, no Correio Brasiliense, às quartas, eu lembrei do Monteiro Lobato. Esse ano, 70 anos da morte do grande Monteiro Lobato. Morreu a 4 de julho de 1948. Um grande sujeito, um grande brasileiro. Provavelmente um dos maiores do século XX. Trabalhador, nacionalista, antiestatista, uma grande figura, desconhecido. E é da maior parte dos brasileiros, tal, né? Que vem, alguns que sabem da questão da literatura infantil, que foi caindo também no esquecimento, que ele é o grande, né? E ele diz, uma das irritações dele com o Brasil, tal, que o Brasil era um imenso tartarugal. Né? Isso e que ele não aguentava mais, tudo se arrasta no Brasil, não aguentava mais com o Brasil. Veja como é pobre em termos ideológicos o Brasil hoje, 2018. A grande discussão sobre sucessão presidencial é essas questões que envolvem a honestidade dos candidatos. Que isso é importante, e vocês se recordam quando aqui, durante 40 minutos, nós discutimos o pré-candidato Jair Bolsonaro, e a única coisa, e houve um momento do debate, eu insisto, porque eles encheram as redes sociais com isso. Eles montaram um debate que nunca existiu, são falsos, são comparsas de um crime, porque é falsidade, montaram uma coisa que não existiu. Entrou a discussão da honestidade. E eu disse, mas essa não é a questão central que nós estamos falando. A administração do Brasil, evidentemente, que honesto é o mínimo que se exige. Mas somos mais. Mas parece que a honestidade também não é o forte do pré-candidato. Quando ele diz, cuide de mim e não dos meus filhos, espera um pouquinho, os filhos são extensão dele, extensão política. Só existem os filhos dele porque politicamente ele existe. Portanto, tá mentindo, né? Tá tergiversando. Pra cima de gente que sabe das coisas, não vem enganar. A grande questão é que ele não sabe nada, não conhece conceitos básicos, foi demonstrado aqui. E no primeiro lugar que foi demonstrado que ele não sabia nada de economia. A primeira pergunta para mim, eu sabia que ele não sabia nada. Pô, eu sou velho de guerra, tô aí sei da história, bati o olho no sujeito, sabia que ele não sabia nada. É quase Lombroso. Você basta, olha, você já sabe que o cara não sabe nada. Cesare Lombroso. Tô brincando aí. Mas precisa fazer sempre, colocar entre travessões, né? Para ficar claro. A grande questão é que ele precisa explicar sim. A compra da casa que a pessoa comprou, reformou e vendeu por um preço inferior meses depois do que tinha comprado originalmente é problema sim. E ele é uma pessoa baixa. A entrevista da Folha eu gostaria que circulasse para todo o Brasil. Uma pessoa baixa, moralmente baixa, intelectualmente nem se fala. Ele não apresenta uma ideia. Eu não quero que apresente um grande projeto sobre o país. Claro que eu gostaria, mas ele não tem neurônios para tal. É uma vergonha. Nós temos no Brasil candidatos como Lula, candidatos como Bolsonaro e outros. É uma vergonha. Nós merecemos coisa melhor. Nós somos um grande país, mas com uma elite medíocre e grande parte dela corrupta, que pode dar golpe em auxílio moradia ou fazer o petrolão. Mas são corruptos. Né? A grande questão é essa. Nós precisamos mudar o país, ter um país que tenha debates políticos e ideológicos sério. Caramba, esse cenário é o cenário de 2018. Então, quando eu li a entrevista hoje muito cedinho, porque
para chegar aqui com tudo lido, precisa acordar no mínimo umas 4h30, 5 horas da manhã. Eu fiquei estarrecido. Eu falei, poxa, alguém vai dizer assim, mas os jornalistas encaminharam entrevista para isso. Não. Quando você é velho de guerra e quer apresentar suas ideias, você pode responder outras coisas. É uma vergonha. Em suma, aquela história da honestidade, então isso não existe. Tem coisa ali. Mas o que me interessa, eu vejo como o Brasil é pobre e concluo. Nós ficamos discutindo isso. A casa, o auxílio moradia, os filhos. E tem gente que escolhe candidato sem saber o que ele pensa. Pobre Brasil. Lembrar então, Gregório de Matos Guerra, lá tem o Triste Bahia. Ó, quão dessemelhante e tal. Isso lá no século XVII, hein? Agora não é mais Triste Bahia, é Triste Brasil. Diga, Felipe. Bom, não sei a qual entrevista o Vila está se referindo, mas Folha de São Paulo, sim, teve a entrevista que a Folha abordou ele lá no município, lá em Angra dos Reis. Essa entrevista, eu acho horrível realmente essa entrevista, mas tanto da parte da Folha como do Bolsonaro. É uma entrevista truncada ali, que há um confronto entre os dois. A Folha está querendo descobrir sobre a suposta funcionária fantasma dele. Ele está dando respostas num tom que eu também acho que não deve. Eu acho que a imprensa precisa vasculhar a vida dos candidatos. O Bolsonaro está aí na primeira colocação se o Lula for condenado, a vida dele vai ser vasculhada. Evidentemente, eu tenho algumas críticas aqui e ali ao tom de certas matérias que passam uma impressão de coisas que não são, ou que pelo menos precisam de uma investigação maior, não sem prejuízo da possibilidade de haver algum problema nessa investigação. Então essa entrevista da Folha é mais um confronto ali sobre funcionário fantasma. Eu não sei como é que poderia aparecer ali propostas de governo. Eu acho que uma entrevista sobre propostas de governo, isso aí poderia aparecer. Em relação a entender de economia, eu não vejo nenhum desses candidatos, principalmente aí os que estão nas primeiras colocações, entender de economia. Lula, Dilma Rousseff, nunca entenderam de economia. É claro que isso não favorece o Bolsonaro. Evidentemente que eu preferia que tivesse vários candidatos que entendessem de economia. Eu só vejo o Bolsonaro ser muito cobrado disso e ele pelo menos admite que não entende de economia. Era fundamental que o Brasil tivesse um debate político, um debate público, um debate eleitoral muito mais avançado, muito mais profundo. Infelizmente não tem. O Lula, o que ele falava é distribuir dinheiro para os pobres. Se você pegar os vídeos da caravana do Lula pelo Rio de Janeiro, é isso que ele está dizendo, falando do gás de cozinha, enquanto o Lindbergh diz, preciso dar dinheiro para os pobres para movimentar a economia. Esse é o entendimento que essa gente tem. Michel Temer também botou lá o Henrique Meirelles, que é quem verdadeiramente entende de economia, porque ele também não entende nada. Quando vai falar, pega o teleprompter para falar a respeito. Em relação ao patrimônio, auxílio moradia, é preciso divulgar o patrimônio do candidato, é preciso apurar se ele faz uso indevido. O que ele alega é que ele tem um apartamento de 2 quartos pequenos, uma cozinha pequena, que é menor do que os apartamentos funcionais cedidos aos parlamentares, e ele usa o dinheiro do auxílio moradia para pagar IPTU, contas de condomínio e tal. Se sobra, se tem alguma imoralidade, vamos dizer assim, é algo que precisa ser realmente apurado. Se ele está fazendo uso do dinheiro do auxílio moradia para outras coisas. Também é preciso, só para pesar a gravidade das situações, ver como é que os outros deputados usam, sem prejuízo de você julgar errado que ele use isso. Em relação ao patrimônio, é sempre bom distinguir que a Folha está dizendo, reunindo ele e os 3 filhos dele, dizendo que tem um patrimônio de imóvel de 13 milhões de reais. Isso é o patrimônio quanto ele vale hoje, não é o custo que foi pago para adquirir esses imóveis. Então isso também precisa ser analisado, distinguido em todas as suas nuances, e a reportagem da Folha não faz isso. Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, eu sei que se você comprou... Perdão, até destruir aqui um copo. Se você comprou um imóvel na Barra da Tijuca muito tempo atrás, hoje ele está muito mais valioso, e foi o caso do Bolsonaro. Aí é preciso investigar quanto realmente valia naquela época, quanto vale hoje, e cabe ao jornalismo fazer esse tipo de distinção, que normalmente não é feita no caso do Bolsonaro, sem prejuízo, volto a dizer, da necessidade da investigação, que é preciso, sim, vasculhar o antecedente de cada deputado, assim como o governo Michel Temer precisa vasculhar o antecedente de qualquer ministro que queira nomear. Eu queria só destacar uma questão. Hoje está na entrevista que eu me referi, essa daqui que está na Folha A6, da Folha de São Paulo, tal. Uma entrevista muito longa, de página inteira e com muitos dados, tal. Então realmente é muito preocupante. Claro que o deputado pré-candidato deve tergiversar. Lembra-se quando eu perguntei sobre o dinheiro que ele e o filho tinham recebido na campanha eleitoral, o dinheiro da JBS? Eu vou aqui, vocês podem acessar o site da Jovem Pan, né?
E eu perguntei para ele naquele dia, aquele dia foi muito animado. Eu pedi que ele deixasse os capangas armados com que ele veio aqui lá embaixo, que eu disse que cangaceiro não subia, né? Armado. Ele fez isso no Pânico, ele entrou com pessoas armadas dentro do estúdio. E eu exigi a ele que ele deixasse os capangas lá embaixo. E disse a ele também que debate de ideias não é um debate com armas. E ele veio armado no estúdio. Armado, né? E aqui no site da Jovem Pan, vocês podem acessar, tá assim, tá no dia 23 de maio. Puxa, grande data histórica do Brasil. E aqui em São Paulo, na Barão de Itapetininga, Praça da República, em 23 de maio. Do 2017, às 10h47. Ao explicar 200 mil da JBS, Bolsonaro admite que Partido Progressista, do qual ele fazia parte, então, recebeu propina. Qual partido não recebe, ele falou. Bacana, né? Bacana a questão ética moral. Maravilhosa. Qual partido não recebe? Então é assim, se todo mundo recebe, eu vou receber também. E aí ele disse que recebeu e deu pro partido, o partido devolveu para ele. Lembra? Eu falei, mas pera um pouquinho, é o mesmo dinheiro. Só se trocou as cédulas, foram trocadas de número e tal. A grande questão, que é triste tudo isso, né? Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que não tem a mínima condição de ser nem deputado e quer presidir o Brasil. Não sabe de absolutamente nada, não sabe conceitos ideológicos, não sabe de economia, não sabe de política de defesa nacional, que eu perguntei aqui, e ele não sabia nada, absolutamente. Eu fiquei vendo aquilo e falei, puxa vida, esse é o Brasil, né? Então a grande questão, vocês leiam na Folha de São Paulo, a melhor coisa é ler. A página 6, a entrevista tem como título, tem que pegar o meu patrimônio, vírgula, esquece o dos meus filhos. Pobre Brasil. Mas um dia nós seremos um grande país, mas com essa elite aqui, medíocre, parte dela, grande parte corrupta, não dá.